Esta é a segunda tentativa que eu faço de dar um reforço na comunicação para a divulgação do meu último livro, chamado Cultura em Decadência. Por que a gente escreve livros? Essa é a pergunta. Evidentemente, você quer expressar alguma ideia e quer que outros compartilhem essa ideia e que ela seja objeto de discussão, de conversas e que estimule investigações sobre o tema que você tentou abrir. No meu caso, era uma constatação da perda de qualidade da música popular divulgada nos meios de comunicação de massa. Televisão, rádio, mesmo cinema, mesmo pela imprensa, nos discos. É uma estética completamente equivocada que não expressa coisíssima nenhuma, a não ser um fenômeno que eu estou chamando de troca de valores estéticos por valores mercadológicos. Ou seja, eu divulgo aquilo que vende. Ora, o que é que vende? Vende aquilo que os setores que lideram a formação de opinião impõem com o padrão. No caso específico, eu aponto a cidade de São Paulo, com seu crescimento desmesurado à vida nos últimos 20, 30 anos, que a tornou a maior cidade, talvez, do hemisfério sul. No Brasil, sem dúvida, ela lidera entre as cidades, as metrópoles, e ela impõe, nessa condição de liderança, padrões de comportamento que expressam, que se traduzem nessa busca de uma comunicação que nega o passado completamente da nossa cultura popular expressa em música. Ou seja, o texto tenta demonstrar que São Paulo hoje ela prefere ser moderna a ser paulista. Ela ofusca o seu passado. Haja vista as mudanças urbanas que são um arraso do que existe e se faz um troço completamente novo em seu lugar. Aqui mesmo, onde estamos falando, Brooklyn, se compara pela Berrini ou pela mais adiante a Vila Olímpia, é outra cidade, não é mais aquela que nós nos habituamos a circular e a cultuar e até cantar no final dos anos 900. E essa coisa de querer ser moderna, ser paulista, traduz, por exemplo, quando filhos e netos não mais sabem quem foi Miragaia Martins Drauzio de Camargo, ninguém sabe quem foi o MMDC, que eram nomes e siglas que mexiam com a alma paulista, que representavam o movimento militar em defesa da Constituição, que foi a guerra contra o Getúlio e pela exigência de democracia travada em 1932. Hoje nem mais se lembra o que é isso. Isso teve uma importância. E o seu principal jornal de comunicação, o jornal, que é a Folha de São Paulo, não é um jornal que tem um passado a enraizar posicionamentos. Ele é um jornal novo. A atual direção dos irmãos Frias é uma coisa de fim do século XX, para cá. E a Folha, nessa condição de liderança, ela se propõe a intervir até no nosso colóquio, quando introduz novidades, quando nós passamos a falar, não mais em bicicleta, falamos em bike, falamos em happy hour, falamos em drag queen, falamos em clubber. Tudo isso são formas de comunicação que a Folha de São Paulo, com a sua liberdade de expressão, que de fato ela permitiu que fosse feita, impõe e interfere no nosso comportamento. Isso se reflete, de forma geral, na cultura, no mais adequado é a cultura popular. Isso não é verdade que São Paulo, por não ter essa identidade com que ela tenta enraizar manifestações culturais, note-se que ela, por exemplo, o seu carnaval, recentemente acontecido, é uma cópia do carnaval do Rio de Janeiro, desnecessariamente, quando São Paulo tinha um carnaval próprio, que perdurou até a década de 80 do século XX, mas ela optou pelo modelo que dá certo, modelo que dá dinheiro, modelo que dá prestígio, que é o modelo carioca, o qual é desprezado pela Bahia, pelo Recife, por
Amazonas, por Sergipe, todo mundo, cada um tem seu próprio carnaval. É São Paulo não, que copiou o modelo do carioca. E o que acontece? E que perde, evidentemente, na comparação com o modelo original. Isso é uma realidade. E esse fato acontece porque São Paulo perdeu a sua identidade no decorrer dos anos. Os aportes culturais trazidos pelo movimento migratório, nordestinos, de japoneses, de judeus, de gaúchos, mineiros, isso tudo não foi feito disso tudo uma síntese para formar uma nova cultura. Então os guetos permanecem por toda a cidade. Então ela não entende ela não tem uma identidade clara, única. O seu sotaque é múltiplo. Ao sotaque caipira, ao sotaque italianado, ao sotaque corretíssimo, tipo Rádio Eldorado, antiga, ao sotaque caipira, ao sotaque tipo Dona Barbosa, e tudo isso são maneiras de comunicação verbal na metrópole paulistana. Uma cidade extraordinariamente importante, grande, boa de se viver, mas tem essas características que a fazem interferir justamente naquilo que, assunto que eu prezo muito, que é a música popular. Para quem não sabe, eu fiz durante muitos anos um programa de rádio sobre o assunto música popular brasileira. Um deles da Rádio Cultura aqui em São Paulo, chamado Conversa de Botequim. E o outro em várias rádios CFMs do Brasil inteiro, que foi um apanhado histórico da música popular à vida dos últimos 50 anos. Isto que eu estou falando aqui já surge apontada em cada ano em que foi analisada a nossa produção musical. Enfim, este é o meu livro Cultura em Decadência, que eu espero que desperte o interesse de pessoas que leram outros livros meus, que sinto interesse em conhecer novo trabalho, ou aqueles que interessam pelo tema, vale a pena ler, discutir e, quem sabe, ou negar, ou ampliar e desenvolver as ideias ali contidas. Era esta a comunicação que eu queria fazer, que eu espero que possa ser útil na minha divulgação do meu trabalho. É isso aí.